Você é profissional da saúde e pensa ser importante conhecer mais sobre a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes? Nunca recebeu treinamento formal sobre o tema? Não sabe como abordar em consulta essa área importante do ser humano? Seja bem-vindo ao canal do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador deste grupo incrível que reúne profissionais da saúde das mais diversas áreas de todas as regiões do Brasil. O GSE é um grupo online de estudos que, de forma gratuita, reúne interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade de seus pacientes. Fique aqui conosco em mais este vídeo enriquecedor. Queremos lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Dê uma força ao canal, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Deixe nos comentários sua dúvida, crítica ou sugestão e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui conosco em mais essa noite de estudos. Desde já eu peço a compreensão de vocês, estou me recuperando de uma virose respiratória, portanto minha voz sairá nessa versão de narrador de romance de rádio, né? Caprichada. Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista, coordenador do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná, e serei o host de nossa reunião de hoje. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Já se você nos assiste via YouTube, fique até o fim para não perder nenhuma novidade. No encontro passado, tivemos a honra de receber o Dr. Roberto Sporcati, do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando de espiritualidade e medicina cardiovascular em um dueto histórico entre o GSE e o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Se você perdeu, não esqueça de acessar nosso canal no YouTube, GSE-PR, e assistir essa discussão fantástica. Lá você também encontra todos os nossos encontros prévios, repletos de conhecimento para aprimorar seus estudos. Hoje é uma enorme alegria receber o Dr. Juliano Trota, meu amigo, médico e professor da disciplina de Ciência, Saúde e Espiritualidade da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Trataremos hoje sobre o tema pesquisa em religiosidade e espiritualidade, abordando o processo de construção do conhecimento nesse campo de estudo incrível e fantástico. O que foi produzido? Como foi produzido? Como se faz pesquisa em religiosidade e espiritualidade? Tenho certeza que seremos brindados com muita informação. Sem mais demoras, Juliano, meu grande amigo, passo o comando a você, esteja à vontade, eu vou lhe auxiliar com a apresentação dos slides aqui da minha parte, só você me orientar quando você quer que eu compartilhe a tela. Então, uma boa noite para todos, é um prazer imenso estar aqui junto com vocês. Não vamos fazer isso de uma palestra, nós podemos fazer isso uma discussão. O meu intuito hoje é trazer um pouco de como acessamos a espiritualidade e religiosidade das pessoas, né, e como nós podemos traduzir isso em metodologias de pesquisa. Não tenho o objetivo de trazer os pormenores das pesquisas científicas, assim, para que a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho a respeito da produção científica, mostrar alguma coisa de estatística a respeito disso, das formas, dos métodos, talvez muitos já até conhecidos por alguns de vocês,
E eu vou falar um pouco do que a gente tem feito na prática lá com os formandos, né, com os graduandos, o que tem sido a nossa experiência, pelo menos deste ano, né, desse que nós passamos aqui de traduzir, trazer a espiritualidade na forma de uma pesquisa científica, o que nós estamos fazendo atualmente, né? Então, esse é meu objetivo principal, né? Então, vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma contribuição, prazer em interromper e a gente ir conversando e tornar isso mais um diálogo do que uma palestra, né? Maurício, acho que a gente pode começar e já mostrar que a gente tem várias maneiras, vários métodos de acessar, né, a espiritualidade e a religiosidade. E talvez uma das principais é encontrar realmente o método que mais a gente vai precisar para que para explorar a espiritualidade da forma que a gente está querendo, né? É na forma de um diálogo, na forma da anamnese, então nós temos ferramentas próprias para isso. Ou é na forma realmente que a gente quer de uma pesquisa e tornar isso como um artigo científico. E aí a gente tem outros métodos que são mais aceitáveis ou mais adequados, na verdade, para que a gente possa tornar isso na forma de um texto descritivo. Pode passar o próximo, então. Não existe método certo, método errado, não existe formulário melhor ou formulário pior. Na verdade, a gente tem que entender qual que é o público que a gente quer atender, né, e qual que é o objetivo que a gente quer chegar. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem visto dentro das abordagens da espiritualidade e religiosidade é que existe uma maneira que é mais dialogada, né, que faz parte mais da conversa que a gente tem com o nosso paciente. E existem alguns formatos para que a gente possa fazer esse diálogo com o nosso paciente. É mais adequado para essa forma. E existem outros métodos que são métodos que eles não são muito convidativos para a gente usar isso numa abordagem clínica ou numa conversa com o nosso paciente. E aí seria mais adequado realmente de uso para pesquisa científica e a documentação desses fatos. E aí a gente vai usar alguns métodos específicos de formulários. Eu vou conversar, vou trazer alguns desses métodos e a gente pode ir detalhando um pouco, passando por desse diagnóstico que a gente faz da espiritualidade e da religiosidade. Eu acho que sempre o foco é aonde a gente quer chegar. Aonde a gente quer chegar com a nossa conversa e, principalmente, como a gente vai usar essa informação. Pode passar o próximo, então, Maurício? Pode passar o próximo. Então, a gente tem essa questão mais dialogada. Sempre o interessante é a gente ter uma ocasião especial para poder introduzir algumas das perguntas que vão fazer sentido para o nosso entendimento da espiritualidade, da religiosidade do paciente, no momento adequado. Pode ir passando, que tem uma série ali Então, eu acho que quando a gente vai para essa parte mais da anamnese, da conversa da espiritualidade, da religiosidade, primeiro é ter um momento oportuno para que a gente possa fazer esse tipo de abordagem, né? Então, independente do conteúdo, do teor das perguntas, né, para onde vai direcionar as nossas perguntas a respeito da espiritualidade, da religiosidade do paciente, é ter um momento oportuno para isso acontecer. Procurar um lugar adequado, né? Então, muitas vezes a gente está lá no pronto-socorro, ou está dentro de um ambiente que não tem uma adequada privacidade, às vezes está numa enfermaria, né? Então, eu já tive pacientes que ele pediu para conversar a respeito da espiritualidade e religiosidade de uma enfermaria que tinha 8 leitos, né? E assim, muitos, eles ficam extremamente curiosos com o que vai sair dessa conversa, mas talvez a conversa não agrade os outros que estão naquele mesmo ambiente. Então, você ter um lugar que seja adequado, né, que tenha uma certa privacidade para que você possa desenvolver esse diálogo com o paciente, isso é extremamente importante para que a conversa também flua de uma forma mais natural, né? Dispor do tempo adequado, né? Então, quando a gente vai entrar em critérios que não são tão técnicos, né, a gente precisa ter um tempo adequado para poder deixar que o paciente também desenvolva a conversa dele.
desenvolva o diálogo dele, né? Então, a gente tem que ter aquele tempo para poder dedicar o nosso ouvido para que venha das palavras do paciente, né? E ambos se sentirem preparados ou confortáveis para ter esse tipo de conversa, né? Então, o médico, às vezes, ele quer explorar esse assunto, mas às vezes não é o momento do paciente ou vice-versa. Então, ter um momento que você sinta que você é um momento adequado e que o paciente esteja também confortável para poder conversar sobre isso, né, é uma percepção que a gente tem que estar. E, independente do que venha o nosso diálogo, né, que eu sempre digo que esse diálogo é extremamente construtivo. Tem coisas que a gente escuta do paciente que ficam guardados na nossa memória, né? Na nossa história de atendimentos, né? Mas tem que estar focado nas necessidades do paciente, né? O que eu vou fazer com esse tipo de informação? Eu tenho que ter uma finalidade, um propósito, para poder fazer com que aquilo faça parte do desfecho da construção, né? Dessa integralidade que nós estamos construindo nesse tipo de abordagem da espiritualidade e religiosidade. Então, dentro desses métodos mais dialogados, né, nós temos alguns que são extremamente conhecidos. Pode passar o próximo? Que é o FICA, que é o Spirit. Então, dentro dessa entrevista que a gente vai fazendo com o nosso paciente, nós temos alguns métodos, e eles são, se a gente for ver o conteúdo das perguntas, vou trazer um pouco adiante, pode dar mais um clique para ir aparecendo essas ferramentas, né, que são mais na anamnese, né, no diálogo com o paciente. A gente vai vendo que talvez a pergunta mude um pouquinho o teor, mas o conteúdo é muito parecido. São ferramentas que elas trazem um sentido muito parecido, né? O FICA, o HOPE, o SPIRIT, da Associação da American Association, do FET, do FE, todas elas são métodos que elas acabam trazendo perguntas muito parecidas uma com as outras, trazendo o mesmo sentido para o nosso objetivo. Pode passar o próximo, que ele mostra algumas dessas ferramentas. Pode clicar mais uma vez. Isso eu tirei, inclusive, do artigo da Sociedade de Cardiologia, né, que fez um artigo muito interessante comparando essas ferramentas, né? Então, o HOPE, onde que ele fala lá se há formas, se há fontes, quais são as fontes de esperança do paciente, né? Quando você pergunta, em tempos difíceis, né, o que você pode se apegar, né? Na organização religiosa, quando ele fala assim, se você faz parte de alguma comunidade, você tem alguma religião, nas práticas espirituais, quando você explora o tipo de prática espiritual que o paciente tem, né? Se ele crê em Deus, se ele tem alguma crença espiritual, independentemente da religião, se a religião é organizada, se ele vai se é institucionalizado ou não, né? Os efeitos que tem a fé nele, né? Se há algum recurso espiritual que faz sentido para ele, né? Que ele sente que é necessário para o dia a dia ou para ter aquele enfrentamento. Quando a gente passa para o questionário FICA, a gente vai ver que as letras lá mudam, mas você vai ver que as perguntas são muito parecidas, né? Quando você fala assim, se você se considera religioso ou espiritualizado, se você tem alguma crença que pode ajudar a lidar com os problemas atuais que ele está tendo, né? Na questão da importância, da influência, né? Que importância você dá, né, para a fé ou para a crença religiosa da sua vida. Passa para questões comunitárias, na coletividade, né? Se ele faz parte de alguma comunidade religiosa e como é que ele desenvolve a religiosidade nesse tipo de comunidade. Eu sempre digo que, às vezes, não adianta perguntar só se ele vai na igreja, ou vai no templo, ou vai na mesquita, porque ele desenvolve a espiritualidade fazendo outras atividades, às vezes, dentro da organização religiosa. Às vezes um serviço comunitário, às vezes um grupo de estudo,
né? Às vezes preparando uma alimentação, né? Então ele acaba se interagindo com outras atividades, a não ser somente do culto religioso em si, né? Nós temos uma ferramenta que é bem interessante, pode dar 2, 3 cliquezinhos ali, que é esse CSI, que ele tem 5 perguntinhas. São 5 perguntas que direcionam as respostas do teu paciente. E a pergunta da American College of Physicians, que é a ACP, que tinha citado anterior, ele fala em 4 perguntas. Então, na verdade, o que a gente vê, esses questionários que servem, são mais dialogados, né? Depois de algum tempo que a gente está utilizando eles vão para um caminho que é um caminho mais natural que a gente tem com a conversa com o paciente. É perguntar se ele tem uma religião, né, ou se ele não tem, como é que ele encontra a espiritualidade dele, né, qual a intensidade que ele pratica essa religião, quantas vezes por semana ele não só pratica do culto mas quantas vezes por semana ele se envolve na comunidade religiosa dele, né? Entender quem são os pontos de apoio. Então, acho que o ponto de apoio, às vezes tem pacientes que o ponto de apoio é o líder religioso dele, ou é a própria amizade, ou o tipo de socialização que ele faz dentro do culto religioso dele, né? Às vezes é mais do que, às vezes até mesmo um membro da família dele. Então, entender como é que ele se relaciona com os pontos de apoio dele. E também, eu acho que sempre é interessante perguntar para o paciente se ele se sente à vontade, né, se ele quer trazer esse assunto para o tratamento dele. Acho que aí a gente vai entender os pontos que podem ser fortes para o enfrentamento da adversidade que ele está vivendo. Então, muitas vezes a gente não precisa ficar preso em uma entrevista estruturada, porque isso aqui são perguntas para direcionar o conhecimento que você vai ter da espiritualidade e da religiosidade do paciente. Mas isso pode estar dentro de um diálogo informal durante a tua conversa com o teu paciente. Os questionários servem para te direcionar as perguntas, mas as respostas, elas são extremamente abertas, né? E aí você poder entender como é que o teu paciente deseja, né, lidar com esse assunto, e se também para ele isso é um ponto importante para ser trazido durante o tratamento dele. De tempos em tempos, eu costumo, com meus pacientes, trazer esse assunto novamente. Então, não é um assunto que você traz em todos os encontros também, mas principalmente quando tem uma mudança clínica no paciente, ou quando tem uma mudança, quando tem alguma notícia de alguma situação que muda o acompanhamento com o paciente, eu acho que é interessante a gente acabar trazendo esse tipo de conversa, principalmente quando ele está passando por um sofrimento muito grande, né? Quando ele está embutido em uma situação que está dominando o pensamento dele. Quando a gente começa a conversar a respeito dessas questões religiosas ou espirituais do paciente, também a gente acaba oferecendo para ele um mecanismo de ele extravasar aquela pressão que a doença está trazendo, né? Ou que o próprio sentimento que ele está trabalhando ali naquela situação de adversidade. Pode passar o próximo? Pode mais um, Maurício? Eu acho que quando a gente vai nessa forma de diálogo com o paciente, é entender que a anamnese espiritual, ela pode ser, ela pode não, eu pelo menos, eu tento individualizar, então colocar, às vezes, o paciente em um questionário pré-formatado, nem sempre traz, vamos dizer assim, a espontaneidade que você precisa ter, né, para o assunto, né? Então você não precisa ficar necessariamente preso em regras formais que os formulários te trazem. Pode passar o próximo? Sempre quando a gente sai, deixa as perguntas mais abertas, né? Sempre então, a gente tomar um pouco de cuidado de ser mais ouvidos e menos questionados, né? Menos questionativo. Perguntar, talvez, deixar que o paciente
traga as respostas no momento dele, né? Então, sempre fazer perguntas, ter bom senso nas perguntas, ser breve nas perguntas, não fazer questionamentos complexos ou perguntas múltiplas para evitar que as respostas se embaralhem durante a conversa, né? Então, ter questionamentos simples, né? Numa linguagem que a gente possa atender também a linguagem do paciente. Pode passar o próximo. É sempre no sentido de você estar de acolhimento, né? Eu acho que quando a gente vai trazer a espiritualidade, a religiosidade na conversa que a gente está tendo com o nosso paciente, é a gente trazer sim, não tem como a gente não se envolver com o assunto que a gente está conversando. A única coisa que a situação que às vezes a gente deve evitar é de não entrar, não misturar as emoções, porque a gente, às vezes, as situações de vida do paciente, elas nos trazem algumas lembranças de situações nossas do dia a dia, e às vezes a gente se torna emotivos, até com as histórias que são extremamente tocantes trazidas pelos pacientes. Mas também não adianta a gente sentar, se abraçar com o paciente e chorar e se tornar emocionalmente envolvido, vamos dizer, porque a gente não vai estar ajudando o nosso paciente. É se envolver com o sentimento, ser empático e tratar com compaixão aquelas situações que estão sendo tratadas ali, né, com o paciente. Mas a gente tem que ter o entendimento que tem que ter um propósito para a conversa. O propósito intensificar aquilo que já existe no nosso paciente, a espiritualidade e a religiosidade que já existe nele, né? E lembrá-lo que ela também está muito próximo dele, né? Que é o ponto de apoio, que ele não está sozinho nessa jornada que ele está vivendo, né? Nessa situação. Até nós conversamos ontem lá no Pequeno Príncipe, que é o nosso dever, né? O nosso dever, gostei muito das falas, né? E uma delas me marcou bastante, fiquei gravada na minha memória, que o nosso dever, às vezes, não é curar o paciente, a gente não tem, às vezes, esse poder, mas o nosso dever é cuidar do nosso paciente. Então, essa acho que é uma pergunta que a gente faz quando já tem um relacionamento já de algum tempo, ou quando o nosso paciente sai do nosso consultório e a gente... Mas eu cuidei do meu paciente, porque às vezes a cura ela vem de várias formas, né? Não só na cura física, não só no terminar a doença. A cura vai muito além disso. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está envolvido nessa conversa é se eu estou cuidando do meu paciente da melhor maneira que eu também posso me doar para aquele momento, né? Pode passar o próximo. Lembrar sempre que, por mais que a gente, às vezes, nem sempre a conversa de espiritualidade e religiosidade, né, atende às nossas expectativas, né? Então, por mais que a gente se lembre que a gente está lá por causa do nosso paciente e intensificando as situações que ele está trazendo, né, e amparando, trazendo como um apoio as situações que estão acontecendo com ele, né, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente conversa para não ficar com um tom de julgamento, né, e aí não ser desrespeitoso com as opiniões que ele traz. Vou passar o próximo. Dos dilemas, quando eu comecei a estudar esses assuntos e passar até para as pessoas, para os alunos, né, falando sobre espiritualidade e religiosidade, é o quanto que eu tinha que me envolver com as religiões. O quanto que eu vi que cada vez eu estava me envolvendo mais com as religiões, né? Porque a parte técnica a gente tem mais facilidade de lidar, porque isso é a nossa zona de conforto. A religião nem sempre principalmente quando não é a religião da qual a gente tem mais empatia, né? E eu achei esse tema, assim, eu não posso deixar de preparar as pessoas para que elas também consigam manter um diálogo a respeito da religião, né? Então é muito difícil eu encontrar
uma pessoa, por exemplo, do Rastafari. Rastafari é uma religião, né? E eu não saber absolutamente nada a respeito disso, né? Quando a gente vai falar de catolicismo, quando a gente vai falar de protestantes, evangélicos, quando a gente vai falar de Islã, quando a gente vai falar de espiritismo, de budismo, são religiões que eles são mais próximos de nós, são mais fáceis da gente conversar sobre ela. Mas tem outras religiões que a gente vai ter mais dificuldade. Então, eu tenho que me preparar um pouco, entender um pouco das religiões, dos dogmas, dos ritos, dos símbolos das diversas religiões, para que eu possa também entender os anseios que o meu paciente traz a respeito desse tipo de diálogo. Vamos passar ao próximo. Então, a ideia sempre é seguir, então, sempre as diretrizes que o paciente traz. Muitas vezes, a conversa sobre espiritualidade e religiosidade, quem dita o ritmo e o sentido, né, para essa conversa é o paciente, né? A gente vai trabalhando o que ele vem trazendo na fala dele, e fazendo os filtros do que vai ser importante, que vai ser importante para a gente utilizar durante o tratamento. Pode passar o próximo? E o foco sempre, pode passar mais um, que ele tem mais uma linha ali que acabou, isso. O foco sempre é no engajamento clínico-terapêutico, né? Sempre é trazer a resiliência para aquela situação adversa que ele está passando, né? E entender os apoios que ele tem, não só os apoios devido à fragilidade que ele está passando, lembrando que algumas vezes a gente vê o ser humano que está na nossa frente no momento de maior fragilidade dele, é o momento que ele está mais vulnerável, né, para as situações da vida, e as coisas, os problemas, às vezes, que ele traz ao longo da vida, da carga existencial dele, estão extremamente exacerbados com aquele sentimento de fragilidade que a doença está trazendo muitas vezes, né? Então, lembrar disso e lembrar que os pontos de apoio sociais que ele tem, né? Muitas vezes, então, esses apoios sociais estão na família, nem sempre é o pai e a mãe, às vezes é uma pessoa mais distante, é um vô, é um tio, né? É um primo, e algumas vezes são pessoas da religião deles, são líderes religiosos que podem trazer um apoio. Eu já tive algumas situações que a gente conversou com o líder religioso dele em situações que ele tinha que passar por cirurgia, e uma das pessoas que nós conversamos foi com o líder religioso do paciente. Pode passar o próximo. Então, a gente sabe que tem métodos, existem diversos metodologias de abordagem, umas mais dialogadas e outras que elas são um pouco mais complexas, porque elas fazem um jogo de perguntas, muitas vezes trazem essa subjetividade para essa psicomensuração da espiritualidade e religiosidade em algo mais palpável, e isso se torna mais fácil nas pesquisas científicas, quando a gente torna isso mais quantitativo. Então, muitas vezes nós temos lá as respostas tipo Likert, né? Raramente, sempre, e a gente tem diversas perguntas. E, às vezes, essas perguntas têm questionários que medem espiritualidade e religiosidade, que tem 50 perguntas, 60 perguntas, né? Tem questionários que têm 87 perguntas. Então, isso fica totalmente inviável numa anamnese ou numa consulta, você utilizar um questionário que faz esse tipo de psicometria. Mas a gente pode até usar alguns questionários, talvez não com tantas perguntas, né, porque isso acaba aborrecendo o respondente, mas em consulta, pré-consulta, como eu faço medicina coletiva, e uma das minhas especialidades é medicina do trabalho, eu lido com coletividade, então eu tenho todos os minhas consultas ocupacionais, eles preenchem questionário. Todos os meus pacientes, eles preenchem um questionário, eu tento fazer um questionário bem objetivo, com perguntas simples e não com muitos extensos, né, para
justamente para poder atender às necessidades que eu tenho na pré-consulta do entendimento, e eu sempre coloco algumas perguntas sobre espiritualidade e religiosidade, né? É possível você inserir algumas dessas ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco, né, a respeito de numa pré-consulta, mas elas são mais utilizadas realmente para pesquisa científica, quando você usa isso em consonância com outras situações que você quer pesquisar, né? Então, pode passar o próximo, Maurício? Acho que a gente já pode. E aí a gente tem, falando de diversas pesquisas, pode clicar a última vez que eu me lembro de ter contado quantas ferramentas que a gente tinha para pesquisar, fazer pesquisa científica com espiritualidade e religiosidade, foram mais de 26 ferramentas. Com certeza hoje tem bem mais do que essas 26, e tem algumas que são tem validação internacional, que tem tradução para o português do Brasil, né, que isso traz um atendimento no rigor científico para uma publicação. Então, como são questionários utilizados internacionalmente, é mais fácil a gente tabular, é mais fácil analisar as respostas, os dados, e é mais aceito nas pesquisas científicas. Uma delas é o questionário do RUCOL. Ele tem vários tipos, tem o brief, tem o RUCOL, que é o completo, que tem 100 perguntas, né? Mas o SRPB é um questionário que vai lidar só com a espiritualidade e religiosidade. Pode passar, eu acho que ele tem 35 perguntas, são 8 facetas, o RUCOL, e é um questionário que é muito fácil da gente lidar, porque como já tem muitas pesquisas que trabalham com esse tipo de tabulação de resultados, quando a gente vai utilizar em um determinado universo da coletividade, a gente já consegue mapear mais fácil as respostas. O próximo, esse outro questionário, é o questionário da Universidade da Carolina do Norte, do professor Harold Cohen, que é o questionário da Universidade de Duke, de Durham, né? É um questionário simples, um questionário que tem 5 perguntas, tem 5 perguntas, e também tem muita pesquisa e é muito aceito aí na nossa comunidade científica. Pode passar o próximo? E aí tem diversos outros, né? Coloquei aqui, acho que pode clicar mais uma vez, acho que deu uma travadinha. Tem diversas outras questionários que a gente pode usar esses tipos de questionário para fazer uma psicometria da espiritualidade e religiosidade e fazer uma interface com o que a gente quer pesquisar. Se eu quero pesquisar depressão, se eu quero pesquisar transtornos mentais, depressão, dependência química, comportamento suicida, se eu quero pesquisar hipertensão na parte cardiovascular, doença coronariana, se eu quero pesquisar qualidade de vida, tem questionários próprios para isso, bem-estar, né, bem-estar no trabalho, fatores psicossociais relacionados às atividades profissionais, né? Então, eu posso aplicar um questionário para fazer uma mensuração num determinada nicho que eu quero pesquisar e usar um questionário de espiritualidade para poder fazer as devidas correlações e os entendimentos. Pode passar o próximo. Põe numa plataforma, que a gente normalmente põe uma plataforma eletrônica, fica fácil mandar por e-mail, fica fácil mandar por WhatsApp, né? Então põe um link e a gente consegue ir coletando esses dados. Algumas plataformas eletrônicas, elas já até tabulam, faz aquela estatística linear, assim, já sai tudo muito, muito fácil, né? Para a gente já ter uma visão, pelo menos uma prevalência, uma incidência ali mais fácil de simplesmente, você não precisa nem tabular, já vem bem tabulado. Lembrando que quando a gente usa questionários, usa formulários, né, ele precisa ter uma validação internacional, ele precisa ter uma tradução para o português do Brasil,
né? A gente não faz isso de forma livre, né? E é interessante ele ter uma avaliação de construto do questionário, que mostra o quanto que o que você quer medir, se aquele questionário vai realmente conseguir medir o que você quer saber, né? Então, aí, talvez não seja a melhor ferramenta, mas o que é o mais universalmente usado é o alfa de Kronberg. O alfa de Kronberg, ele dá uma nota, quanto mais perto de 1 esse alfa, mais a gente entende que o que o questionário vai te trazer de informação, ele vai conseguir responder os objetivos aonde ele quer chegar. Então, questionários que a gente fala que tem uma alta aceitação internacional para utilização desse questionário, é todo questionário que tem um alfa de Kronberg acima de 0,7. E ele se torna um questionário, quanto mais próximo de 1, mais fidedigno para aquilo que ele está procurando. Então, se a gente for ver, pode dar mais um clique, que ele vai ver lá esse questionário de Duke, que é da Universidade da Carolina do Norte, que tem o alfa de Kronberg. Alguns estudos, esse alfa, ele muda um pouco de acordo com os estudos da literatura que você está procurando, mas ele começa 0,8, mas já tem até 0,87. E o questionário do Rucol, você veja que ele tem um alfa de Kronberg de 0,96, né? Então, isso, quando a gente vai fazer um artigo científico, a gente sabe que aquele questionário vai medir aquilo que eu quero, que eu estou procurando saber, né? Então, ele mostra que o construto interno do questionário é um questionário confiável, e isso é muito aceito quando a gente vai tentar fazer as nossas publicações. Então, procurar um questionário que atenda às necessidades, que seja validado, e que tenha reconhecimento internacional, que tenha tradução e que tenha um alfa de Kronberg mais alto possível, isso vai trazendo credibilidade no teu estudo. Pode passar o próximo. Eu coloquei aqui o do Rucol porque é o questionário que vem da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a OMS, ele preconiza um questionário mais completo, que é um questionário de 100 perguntas, mas ele tem outros com quantidade de perguntas para condições diferentes, para propósitos diferentes, e o SRPB é o questionário que vai fazer a psicomensuração da espiritualidade e da religiosidade. São 32 questões com 8 facetas, né, que vai medir a espiritualidade, a religião e as crenças pessoais dos pacientes. Pode passar o próximo, só para apresentar um pouquinho, porque esse é um questionário que a gente utiliza bastante, pelo menos lá na universidade a gente tem feito bastante pesquisa com ele. As facetas que ele mede, esse questionário, ele vai medir a conexão com uma força, com a tua conexão com o sagrado, com a espiritualidade, né? Ele mede sentido de vida, ele mede a admiração que o paciente tem pela religião que ele segue, né? A integração, força espiritual, paz interior, esperança e otimismo e a fé do paciente. E aí você vai dando notas, né, para aquelas perguntas, né? Você pode ter uma nota individual para cada faceta, e você vai entender a força que aquele coletivo tem em cada uma dessas facetas, e aí você vai classificar de uma maneira geral se aquelas, não só na faceta, mas a espiritualidade e a religiosidade do paciente, ela pode melhorar, quer dizer que ele não é tão intenso, né, nesse sentido, é regular, é boa, ou ele é muito boa. É um bom questionário para a gente utilizar e traz muita informação, esse tipo de formulário, para poder comparar com outras situações que as áreas trazem, né? Pode passar? Nós tivemos agora, recentemente, no semestre passado, uma das graduandas, que era da nutrição, ela trazia esses questionários para medir espiritualidade e religiosidade do Rucol, medindo alimentação saudável, as pessoas que eram veganas, né, as pessoas que se cuidavam da alimentação. Então, foi muito interessante os resultados
Ela não acabou ainda a pesquisa dela, ela está ainda fazendo a pesquisa na forma de um TCC, e ela está fazendo essa conexão da espiritualidade e religiosidade com hábitos alimentares, né? Isso tem muito nas religiões também. Esse é o outro questionário, que é o questionário lá do professor Harold Coyne, desenvolvido lá na Universidade da Carolina do Norte, que são 5 perguntas, que vai medir, que as 2 primeiras mede religiosidade organizada, religiosidade não organizada, e as 3 religiosidade intrínseca, né, que é o que a gente acha que é mais transformador no ser humano, a religiosidade intrínseca do que a extrínseca. Pode passar a próxima. Então, ele dá uma nota, de acordo com aquela nota ali das perguntas, né? As primeiras perguntas lá, as 2 primeiras, vai de 1 até 6, porque são 6 alternativas, e vai medir religiosidade institucionalizada, religiosidade não organizada, e a religiosidade intrínseca, é com as 3 últimas perguntas. Pode passar a próxima. Isso aqui é uma forma de apresentação de resultados, né? Então, a religiosidade organizada, se você tem a nota, se ela é menor do que 4, a gente fala que ele tem uma baixa religiosidade organizada, ou se é maior que 4, ele tem alta, né? Depende da primeira pergunta, a segunda pergunta é não organizada, e as 3, a pergunta número 3, a pergunta número 4, a pergunta número 5, que vai de 1 a 5, né? Então, se for maior do que 10, a religiosidade intrínseca daquelas pessoas, aquele coletivo que você está medindo, é baixa. E se for maior, é invertido. Se for maior que 10, se for menor que 10, a espiritualidade, né, é alta. Então, ele é inversamente proporcional. E aí a gente pode entender assim que aquela espiritualidade que a gente fala que realmente que faz a reforma íntima na pessoa, que ela tem um objetivo mais transcendente, que afeta mais as questões de transformação, né, morais do ser humano, é isso que muitas vezes a gente vai comparar o quanto que isso vai fazer interseção com as outras coisas que a gente quer medir, né? Seja transtornos mentais, doenças cardiovasculares, questões imunológicas, né? Se a gente já está fazendo uma pesquisa, às vezes que a gente faz uma pesquisa já com dados laboratoriais, né? Então, essas perguntas da religiosidade intrínseca que vão ajudar no entendimento de o quanto que a espiritualidade do paciente pode ser transformadora em outros setores técnicos da área da saúde. Pode medir, pode passar. Isso aqui é uma das formas lá de você trazer como uma análise das perguntas, né? A religiosidade faz média, faz mediana, faz qual que é o desvio padrão, máximo, mínimo, para poder ter um entendimento das notas que ele recebe em cada um desses itens. Pode passar o próximo, Luiz? Para falar um pouquinho de pesquisa científica, eu fiz, agora, na semana passada, eu fiz uma varredura com buscadores Spirituality or, eu coloquei or ali também, que é ou, né, saúde. Então, espiritualidade e saúde, deixei esses buscadores, essas palavras em inglês, e nessas revistas, nessas revistas científicas, nessas plataformas, né, de busca. Então, no portal de periódicos da CAPES, na Medline, na Lilacs, na Evidence, na Scorpius, na Cochrane e na Cielo. E aí eu coloquei por datas para a gente ter uma noção o quanto que ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, vem aparecendo nas revistas técnicas as questões de espiritualidade e saúde, espiritualidade ligado à saúde, né? Então a gente vê lá que em 1975, onde começa a aparecer os primeiros artigos científicos falando de espiritualidade e saúde, nós tivemos, de 75 a 84, 2.700 pesquisas científicas. Antes eram tão pequenas que eu nem coloquei muito nessa curva para poder ter o entendimento. Mas depois de 85 a 94, esse número
quase dobrou. De 95 a 2004, né, esse número quadruplicou. De 2005 a 2014, de 10 mil foi para 21 mil. 21 mil, quase 21.700 artigos científicos publicados em revistas técnicas, e essas plataformas são plataformas de plataformas que têm rigor científico nas publicações, né? E de 2015 a 2024, aparece 35 mil, quase 35.800 artigos científicos. Então, esse tema, né, dentro da área de saúde tem aparecido e tem crescido vertiginosamente aí nas publicações que a gente tem percebido ao longo das plataformas científicas. Quis trazer só para vocês terem uma ideia o quanto que isso hoje está fazendo sentido para os profissionais da área da saúde. Pode passar o próximo. Para terminar, eu queria trazer o que a gente está hoje pesquisando, esse ano, né, pesquisando lá na universidade a respeito de espiritualidade e religiosidade, né, com os alunos. E muitos desses temas, eu gosto muito de deixar o aluno à vontade para ele trazer o tema que ele acha que faz sentido para ele. Então, esses temas, muitas vezes, não sou eu que proponho. A gente dá uma lapidada nas ideias, mas são temas trazidos pelos alunos, né, nas nossas conversas a respeito de espiritualidade, ciência e religiosidade. Então, o primeiro que a gente tá desenvolvendo, isso aí está desenvolvendo esse ano, é ensino de disciplinas envolvendo espiritualidade e religiosidade nas escolas de medicina do Brasil. Então, eles fizeram um apanhado de que mais de 370 escolas que lecionam medicina no Brasil, e eles fizeram um questionário e estão questionando essas universidades se existe esse tipo de tratativa, se existe uma disciplina própria, ou é dentro de outras disciplinas esse tema, ou se não existe esse tema, né? E como é que é feito esse estudo? Quantas horas por semana existe, né? Como é que é feito a tratativa dessa disciplina, se ela é obrigatória ou se ela é optativa, né? Porque quando a gente vai para outros países, hoje, nas faculdades de medicina nos Estados Unidos, nós temos 90% das universidades nos Estados Unidos, existe uma disciplina que envolve espiritualidade, religiosidade e ciência. No Canadá não fica muito atrás, uns 80%, na Europa, no Reino Unido está em torno de 60%. No Brasil, até 2022, nós estávamos em torno de 18%. Né? Então, a gente está fazendo uma pesquisa para ver o quanto que existe interesse das universidades de ter essa disciplina, quem já está desenvolvendo algum tipo de assunto e como isso está sendo feito. Né? Então, isso foi uma iniciativa dos alunos e eles mandaram lá, entraram em contato com todos os coordenadores das universidades do Brasil, fazendo vamos dizer assim, esse apanhado aí de informações a respeito de espiritualidade, religiosidade e saúde. Pode passar o próximo. Essa é uma pesquisa, tem uma outra pesquisa que a gente já terminou, já está em processo de publicação, que a gente fez uma pesquisa de instituições que fazem tratamento de dependência química. Né? E muitas dessas instituições estão vinculadas a organizações religiosas. Então, eles fizeram lá, a pesquisa foi trazida assim, quais são as instituições, quais são os contatos, quais são os tipos de tratamentos envolvidos, quantas vagas masculinas, quantas vagas femininas, quais são os critérios religiosos que a instituição traz, né? E aí esse trabalho está sendo finalizado já. Pode passar o próximo. Aí esse trabalho está sendo feito dessa percepção que os estudantes de medicina têm
sobre a influência das crenças religiosas como apoio suportivo para a recuperação do adoecimento. Isso são os alunos do terceiro período de medicina que estão fazendo, né? Eles estão usando um questionário que é o SSRS, que é um questionário que mede a espiritualidade e religiosidade, e para entender o quanto que o graduando de medicina entende que ele precisa desenvolver espiritualidade e religiosidade durante as suas intervenções com os futuros pacientes que eles vão ter, né? E essa influência das culturas religiosas em temas polêmicos vividos pelo profissional de saúde, essa foi a nossa proposta desse semestre para os alunos do curso, de uma das disciplinas que eu dou aula lá na PUC, foi uma construção muito bacana que eles tiveram dentro daquela questão do conhecimento religioso e a interseção com as áreas da saúde, que eles fizemos grupos dos alunos, cada um escolheu uma organização religiosa que mais se identificava, e eles estudaram os fundamentos daquela religião, eles estudaram questões polêmicas que eles vão viver durante as suas práticas profissionais. Então, eu trouxe que eles estudassem a religião fazendo interface com aborto, com suicídio, com sentido de vida, com vida após a morte e com a saúde dos crentes daquela religião. Então, são temas que a gente entendeu que são temas que eles vão ter que trabalhar com, em alguns momentos eles vão ser defrontados aí ao longo da sua prática de vida, né? E ter que lidar com os seus pacientes com esses tipos de temas, e aí eles vão trazer o que as diversas crenças religiosas falam a respeito desses temas polêmicos que muitas vezes o profissional de saúde se depara durante sua prática profissional. Pode passar o último? Acho que tem mais um. Tem mais. E esses fatores psicossociais relacionados ao trabalho, na verdade, isso aqui vem, como eu sou médico do trabalho, nós temos dentro das normas regulamentadoras, a nova norma regulamentadora número 1, ela obriga, por lei, você medir, fazer uma mensuração dos fatores psicossociais que estão nas organizações de trabalho. Isso vai entrar como risco ocupacional, né? E aí, a gente colocou dentro dos fatores, dessa mensuração dos fatores psicossociais, na verdade, quando a gente fala, a grosso modo, é o quanto que o trabalho pode trazer estresse para as pessoas que estão desenvolvendo aquela atividade. É isso que a gente mede, os fatores psicossociais, eles podem ser positivos e você ter fatores que te seguram para aquela atividade profissional, como pode ser extremamente negativos, né? E aquilo ser um momento de extremo estresse, você está desenvolvendo aquela profissão, e aí eu lembro da síndrome de burnout, né? Que também é uma doença hoje ocupacional, a princípio, né? Até prova-se o contrário. E a gente colocou a questão da religiosidade e a espiritualidade para poder, junto com essa demanda legal que a gente tem hoje dentro das organizações de trabalho, para poder entender como é que os fatores psicossociais, sejam eles positivos ou negativos, se relaciona com as perguntas que a gente trouxe lá de espiritualidade e religiosidade, né? Então, isso, na verdade, assim, para a empresa isso não interessa tanto, mas isso também não interessa para a parte legal, mas é uma maneira que a gente tem se entender se é um ponto de apoio isso, ou se é um ponto negativo, pode ser um ponto negativo, e a gente usou essa demanda legal para poder também mensurar essa espiritualidade e religiosidade. Hoje nós estamos com um N de 600 pessoas respondidas nesse universo, né? Que a gente vai manter até o final até o dia 15 de novembro. Então esperamos ainda agregar mais alguma coisa, mas já o N já é bem significativo. Pode passar ao próximo? Acho que eu termino aqui a minha fala, né? Na verdade, assim, a gente queria trazer um pouco das experiências que a gente tem tido, né, com meus pacientes, com a minha vivência de medicina ocupacional, a minha vivência de cirurgia e principalmente com a minha vivência com os alunos e a aceitabilidade que isso tem tido nas conversas que a gente tem tido com os alunos no período de formação deles. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas.
Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.